Fala, meus amigos, tudo bem? Por que chegou aqui o terror da Ive? Porque ela não se contenta, cara. Estamos sem jogos há uma semana e meia e a Ive só faz falar do Grêmio. Dessa vez o brilhante Hiltor Mombach, decano da Ive, criação do Ricardo Wortmann, todos os créditos para ele desse nome que eu adoro. O decano da Ive resolveu fazer uma coluna no Correio do Povo somente, simplesmente, bem, vou botar aqui do lado para vocês verem, para chamar o time do Grêmio de velho. Daqui a pouco a gente vai ler o texto, não tem construção, não tem pé, não tem cabeça, não tem ideia, não tem narrativa, não tem nada. Simplesmente é um texto para dizer que o time do Grêmio é um time velho. E a gente vai tirar algumas conclusões disso, eu vou mostrar todo o texto deles para vocês, mas antes roda aquela vinheta. Pessoal, já estão por aqui, deixem o like no vídeo, tá? Ajuda muito. Hypem ali embaixo. Também comentem, deixem sua opinião sobre o decano da Ive, deixem sua mensagem para o nosso querido Hiltor Mombach ali também, tá bom? E se tu caiu nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a crescer essa nossa comunidade cada vez mais. Tudo certo? E vamos lá. Hiltor Mombach, vulgo decano da Ive. Esse cara, ele tem um prazer, ele tem um tesão em falar mal do Grêmio. É sério. Pega as últimas matérias dele lá, batendo em Marcelo Marques, chamando o Grêmio de velho, falando coisas da arena que nem cabe aqui. E pro Inter, a última coisa dele que ele faz, que ele nem disfarça, o Inter vai reivindicar o título de 2005. Ah, vá para aquele lugar, né? Vamos ver o que ele escreveu ali. Começando com esse título dele, nada tendencioso. O novo Grêmio, Marcos Rocha, 36 anos, William, 37, Bright White, 34. Só para deixar claro, o Bright White não é novo, tá, meu querido? Ele já estava no time. Com 6 reforços que chegaram, segue um provável time do Grêmio na reta final do Brasileiro. Só com um menos de 20 anos, só com um prata da casa. Alisson. Com 6 reforços que chegaram, segue um provável time do Grêmio na reta final do Brasileirão. Ele repetiu a mesma primeira frase do que repetiu no subtítulo ali, ok. Baita. Vieram Balbuena, Carlos Vinícius, Marcos Rocha, Noriega, Arthur e William. Na escalação que segue, não está a Balbuena, que fraturou a fíbula, está fora da temporada. Formação nova. O possível Grêmio não é novo na média de idade. Olha, tô chocado. Somados, 11 jogadores têm 336 anos. Média de 30,8. São 7 com mais de 30, só com um com menos de 20. Só um prata da casa, Alisson. Arthur é cria do Grêmio, mas está retornando depois de ficar anos na Europa. E acabou o texto. Daí aqui embaixo ele apenas mostra pra gente a idade dos jogadores do Grêmio e acabou o texto. Não tem análise, não tem conclusão, não tem pé, não tem cabeça, não tem absolutamente nada. Eu queria saber, cara, como é que eu vou tentar tumultuar o Grêmio agora. Vou falar da idade dos caras, mas não tem uma construção de ideia, não tem nada. Pega informações que foram discutidas há 2, 3 semanas já, em todos os lugares, largou ali. Num jornal como o Correio do Povo, que ainda tem circulação. Legal o comentário aqui, tem um camarada que comentou aqui dele, já que ele gosta de falar de média de idade, o Emerson Charles Bernieri. Olha ele. Se tu tá na vontade de fazer, então o Charles também pode falar isso de ti. Deixei aqui na tela para vocês. E vamos lá, gente, para mais uma coisa que ele fala do time do Grêmio, fala das idades e tal ali. Vocês preferiam ainda jogar com o William, 37 anos, ou botar o Amuso, Aravena, na ponta ali, puxando para o meio? Ou ali no meio mesmo o Cristaldo? O que é melhor, senhor Hiltor Mombach? 30 anos, Carlos Vinícius, prefere jogar com ele ou voltar aos Ricardinhos da vida que a gente jogava até bem pouco tempo atrás? Marcos Rocha, prefere improvisar o Camilo na direita ou usar o Marcos Rocha de 36 anos? Arthur de 29, eu não sei qual que é o problema do Arthur de 29 anos. Não sei qual que é o problema do Arthur de 29 anos. Talvez tenha ido pro lado errado, né? Talvez seja no time errado da capital que ele está. Só pode ser isso, só pode ser isso. Só pode ser isso, não pode ser outra coisa. Não sei qual que é o problema. O time do Grêmio é um time qualificado. E não é que o Grêmio vai tentar lutar pela Libertadores da América e pelo Mundial com esse time. Não. É um time para não correr riscos no rebaixamento e um time para tentar, daqui a pouco, conseguir uma vaguinha na Libertadores. Numa reta final de Campeonato Brasileiro, que nem o senhor mesmo, no seu brilhante texto, fez. É um time emergencial, sim. Não é que o Grêmio vai jogar com esse time 3 competições ao mesmo tempo, não. É para uma competição, para cerca de 20 joguinhos.
senhor Hiltor Mombach, caso o senhor não saiba. E eu queria saber ainda, aquela última frase me chamou a atenção. Arthur é cria do Grêmio, mas está retornando depois de ficar anos na Europa. O que tem a ver? O que tem a ver? O Arthur ser cria e ter passado tempo. Não, olha, cara, sério, não tem pé nem cabeça, é mal construído. Jornalisticamente, agora falando com propriedade de causa, o texto é ruim. O texto é ruim. Como costuma ser nessa coluna, já apontei outros textos aqui. Para começar, ele repete o subtítulo na primeira fase da frase do texto. Ou seja, para quem vai ler, a gente lê 2 vezes o mesmo texto. Vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui, ó. Com os reforços que chegaram, segue um provável time do Grêmio na reta final. Só um com menos de 20 anos, só um prata da casa, Alisson. Daí aqui a primeira frase do texto, com os 6 reforços que chegaram, segue um provável time do Grêmio na reta final do Brasileirão. Exatamente a mesma frase. Olha, gente, cada vez passam mais vergonha. Aí passa mais vergonha, e no caso desse senhor em específico, passa vergonha também por ser um jornalista. Não o conheci quando mais novo, conheci agora. No momento é um jornalista ruim. Com um texto ruim. Com ideia sem pé, nem cabeça, sem construção nenhuma. Cara, pelo menos tenta, se tu vai avacalhar, tenta criar uma narrativa então. Faz algo bem montado, mas não faz uma coisa dessas. Quero a opinião de vocês aí embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e fique por dentro de tudo que envolve o universo gremista. E ó, aqui galera, pau na Ive.